Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Jusce, eu sou artesã por trás do ateliê Sonhos em Fios. Quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu venho já anunciando o passo a passo desta coisa fofa. E aí, depois de alguns meses anunciando, finalmente o vídeo saiu. Quem me acompanha no Instagram, eu já tinha mostrado nos meus stories essa coisa fofinha. Só que eu já tinha feito o vídeo dele já há alguns meses, não consegui finalizar e editar, mas finalmente agora saiu. Então aqui, como eu expliquei anteriormente, eu vou ensinar a fazer o ursinho só. Depois eu vou fazer um outro vídeo ensinando a fazer a roupinha dele para quem sabe fazer tricô. E para quem não sabe fazer também é interessante assistir para ter uma noção, tá? Então a roupinha dele sai, a toquinha eu fiz com os furinhos aqui para poder passar as orelhinhas dele, mas aqui ele tá sem, a toquinha fica fofinho também. Se você quiser fazer algo mais simples, como um cachecol, coloca aqui no pescocinho dele e uma toquinha, é super fácil de fazer, não tem muito segredo, tá? Então, eu espero que vocês gostem deste vídeo. Em seguida, eu vou passar para vocês a lista de materiais e depois a gente dá sequência com o passo a passo, ok? Fiquem comigo, se inscrevam, compartilhem, comentem, curtam, enfim, tudo que tem direito aqui no meu canal, ok? Vamos então à lista de materiais. Bom, para a lista de materiais, nós vamos precisar de alfinetes para prender as partes, né, do nosso bichinho. Nós vamos precisar de tesoura. Vamos precisar de agulha de tapeçaria, né? Uma agulha para arrematar e uma outra mais comprida para fazer a articulação dos bracinhos. Se você tiver agulha de boneca ou agulha mais comprida do que essa, melhor. Vamos precisar de marcador de carreira. Vamos precisar de fio de bordar para fazer o rostinho, né, a expressão do bichinho, e eu vou usar o fio preto. Vamos precisar de olhinhos com travas, eu tô usando o olhinho pequenininho de 7 milímetros. Nós vamos precisar de um focinho de amigurumi também com trava. Eu tô usando, esse aqui eu não sei exatamente o tamanho dele, eu diria que é de 10 a 12 milímetros mais ou menos, porque eu quero que ele fique com um olhinho bem pequenininho e um narigão. Então, vocês veem aí o que vocês têm disponível. Se vocês quiserem usar do mesmo tamanho que eu, você pega o olhinho de 7 milímetros, né, e faz mais ou menos uma comparação aqui, que você vai ter mais ou menos uma ideia do tamanho que você precisa comprar do focinho. Eu usei também aqui fibra, né, para encher o bichinho. Eu usei agulha de 5 milímetros para trabalhar com o fio Amigurumi Max. Aqui o fio Amigurumi Max, ele recomenda que você use agulha de 4 a 6 milímetros, vai depender da tensão do seu ponto. Como o meu ponto ele é um pouquinho mais apertado, eu sempre prefiro trabalhar com a agulha maiorzinha, né? Então, eu trabalhei com a 5, eu conseguiria também trabalhar com uma 4,5, né? Até para você não correr o risco de ficar com buraco no seu trabalho. Mas um novelo só do fio Amigurumi Max é o suficiente para tecer o bichinho inteiro. E eu tô usando essa cor 7564 pro vídeo. Mas você pode também trabalhar com a cor que você quiser. Então, um novelo deste fio é o suficiente, ok? Vamos ao passo a passo? Oi, pessoal. Então, agora que vocês já têm a lista de materiais, vamos iniciar o passo a passo. Antes de começar o passo a passo, eu só quero mostrar para vocês que eu utilizei o fio Maxi Amigurumi. Eu fiz o ursinho todo e sobrou apenas isso aqui de fio, ou seja, um novelo é o suficiente para fazer a peça inteira
conforme sugestão da minha receita, tá? Só uma ressalva, eu não fiz um rabinho para esse ursinho, mas eu acredito que com esse restinho de fio dá pra usar, dá pra fazer um pequeno pomponzinho e aí vai ficar bem legal para complementar o seu ursinho, tá? Nós vamos iniciar o trabalho aqui colocando 6 pontos baixos dentro do anel mágico. E nós vamos iniciar esse trabalho tecendo os 2 pezinhos, aqui é a base, né, do nosso amigurumi. Uma peça super fácil e rápida de fazer. Então, fiz a correntinha aqui e vou colocar 6 pontos baixos dentro do anel mágico. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 4, 6. 6 pontos baixos no anel mágico. Puxa o fiozinho aqui do anel mágico para dar uma fechadinha. Aqui já tá a primeira carreira executada. E agora a gente vai dar início à segunda carreira, tá? Então, nós vamos fazer 6 aumentos agora, né? 2 pontos baixos em cima de cada ponto baixo da carreira anterior. Então, a gente vai começar aqui o primeiro aumento. São 2 pontos baixos dentro de cada ponto baixo da carreira anterior. E aí, a gente vai terminar a segunda carreira com 12 pontos baixos no total. Então, eu tenho 2, esse é o primeiro aumento. 3, 4, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos baixos. Aqui eu já vou colocar o meu marcador de carreiras para sinalizar o início e o fim da carreira. Vou terminar de fechar aqui o meu anel mágico. Eu não gosto de fechar ele no início, então a partir da segunda carreira já fica tranquilo de fechar. Então eu vou fechar o meu anel mágico, eu dou um nozinho aqui só pra segurar, garantir que não vai abrir esse início do trabalho. E agora nós vamos para a terceira carreira. Aqui na terceira carreira nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento por 6 vezes. E aí a gente finaliza a terceira carreira com 18 pontos baixos. Então eu vou tecer primeira sequência, que vai ser um ponto baixo e um aumento. Tá? Um aumento. E eu vou fazer isso mais 5 vezes, vou fazer a minha aqui e já volto para continuar com vocês. Bom, finalizei a terceira carreira. E aqui a gente terminou com os 18 pontos baixos. E agora o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer 18 pontos baixos, né? Ou seja, não vamos fazer aumento nenhum, né, na quarta carreira. Só que nós vamos tecer pegando só na alcinha de trás, tá? Então, eu vou tecer aqui rapidinho com vocês, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. E o último pontinho, 18. Volto meu marcador. Percebam que ele começa a já dar uma inclinada aqui, mas a gente deixa assim por enquanto, não vamos desvirar. Depois, a hora que a gente começar a subir, a gente desvira. E agora
1, 2, 3, 4 na quinta carreira, pegando nas duas alcinhas, tá? Então, essa daqui é 18 pontos baixos normais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 aqui no último ponto. Prontinho. Volto meu marcador, que eu já posso desvirar. Agora, na sexta carreira, nós vamos fazer 5 pontos baixos, né? Essa daqui vai ter uma sequência um pouquinho irregular, então eu quero fazer aqui junto com vocês. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer uma sequência de 4 diminuições seguidas, tá? Então, são 4 diminuições. Vamos lá. Pegando aqui na alcinha da frente, de uma vez, 2 pontos juntos de uma vez, só pegando na alcinha da frente. Então, vai uma diminuição, 2 diminuições, 3 diminuições e a última. Opa, soltou aqui a agulha, 4 diminuições. Então, ele deixou a peça puxadinha aqui pra dentro. Feitas as 4 diminuições, nós vamos fazer os últimos 5 pontos baixos da carreira. Então, 1, 2, 3, 4, eu já marcador. 5. Fiz o último, volto o marcador. E agora nós vamos para a sétima carreira. Na sétima carreira, aliás, na carreira 6, com as 4 diminuições, nós ficamos com 14 pontos baixos. Nós tínhamos 18, diminuímos 4 vezes, ficamos com 14 pontos baixos. Então, na sétima carreira, nós vamos fazer 14 pontos baixos seguidos. Sem aumento, sem diminuição, 14 pontos baixos. Eu vou fazer aqui e já volto para continuar. Terminei a sétima carreira com os 14 pontos baixos, já botei meu marcador de volta aqui. E agora na oitava carreira, a oitava carreira vai ser da seguinte forma: nós vamos fazer 13 pontos baixos e uma diminuição. Então, vamos lá. 3 pontos, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Aí você vai falar, mas Jússi, eram 14 carreiras, como é que você vai fazer a diminuição? Da seguinte forma, nós vamos fazer a diminuição utilizando o último ponto dessa carreira com o primeiro ponto da carreira seguinte, porque aí eu quero que esse recuo, essa lombadinha, ela baixe bem no centro do biquinho do pezinho ali. Então, a gente vem aqui, tira o marcador e desce no último ponto e no primeiro da carreira seguinte, pegando aqui as duas alcinhas e fazendo a diminuição. Feita a diminuição, a gente encerrou a carreira da patinha, né? Das patinhas individuais. Então, eu vou fazer isso, vou cortar o fio pequenininho, né? Só para poder finalizar aqui e eu depois vou arrematar esse fiozinho, vou esconder. E vou fazer um segundo pezinho exatamente da mesma forma, com exceção aqui do finzinho que eu vou já mostrar para vocês. Então, aqui, ó, eu já tenho um pezinho pronto, né? Percebam que eu finalizei aqui com a diminuição. Então, diminuí, né? Então, finalizei, cortei, deixei só um pedacinho pequenininho, porque eu não vou usar esse fio, e cortei. O segundo pezinho, nós vamos fazer praticamente do mesmo jeito. A gente vai subir ele todinho, tá. Na oitava carreira,
Vocês lembram que nós fizemos 13 pontos baixos antes da diminuição. A única diferença que vai ter aqui na oitava carreira é que nós não vamos fazer 13, nós vamos fazer 12. Porque eu quero encerrar esse trabalho antes do 2 pontos antes. E aí agora vocês vão entender por quê. Então aqui seria o último ponto da carreira, correto? Ó, o último ponto da carreira vai subindo, esse foi o último ponto. Eu quero encerrar ele 2 pontos antes, então seria esse e esse, né? 2 pontos antes. Aqui tá encerrada a minha carreira. A diferença, por enquanto, é essa. Feito isso, teci 12 pontos baixos na oitava carreira do segundo pezinho, eu vou fazer 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. 4 correntinhas tecidas. Feito as 4 correntinhas, eu vou pegar a primeira patinha que eu já tinha feito e vou fazer a união. Essa união vai começar da seguinte forma. Eu vou pular, né? Aqui é o último ponto da carreira, eu vou pular os 2 próximos e vou no terceiro aqui, ó, no terceiro ponto. Pego o fio aqui, ó, por trás, aqui assim, ó. Deixa eu ir de novo pra vocês não se confundirem, ó. Tô com o fio aqui no meu dedo, como se eu estivesse tecendo. Eu vou pular 2 pontos, no terceiro ponto eu enfio a minha agulha aqui, ó. E vou tecer um ponto baixo. Tá vendo? Teci o ponto baixo. Ou seja, eu deixei 2 pontos aqui no finalzinho, no início da carreira, né? Onde eu encerrei. E teci um ponto baixo. E agora eu vou tecer fazendo toda a volta desse pezinho, ó. Então, é o segundo ponto. Como nós tínhamos 13 pontos quando nós encerramos as carreiras, aqui eu preciso tecer 13 pontos. Então, aqui é o terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo. Esse último ponto parece que ele vai desmanchar, mas ele não desmancha, tá? Então, eu vou deixar a ponta do fio dele aqui pra frente, porque eu vou arrematar ela agora. Eu vou escondendo conforme eu vou tecendo. Então, eu costumo segurar aqui com o meu dedão, ó, só pro ponto não abrir. Vou tecer aqui, ó, ponto 11, né? O número 11, 11º. Aqui no degrauzinho, o 12º. Então, parece que vai entortar, mas não entorta, tá? Ó, o 12. E agora aqui o 13. Então, eu fiz 13 pontos nesse pezinho, que era a quantidade de pontos que tinha. Agora, eu vou para as correntinhas, ó. Então, a gente vê aqui a forma como foi tecido, ó. E aí, a gente tenta não torcer elas, ó. Aqui a correntinha, ela tá com a bundinha pra cima, ó. O lado correto dela é aqui. Então, o que que eu vou fazer, ó? Eu vou pegar elas aqui, assim, ó. E o primeiro ponto, eu vou tecer aqui, ó. Na alça aqui da correntinha, na alça de fora que tá virada aqui pra mim, ó. Tá vendo? Ela tá virada aqui pra mim. Então, eu vou tecer aqui nela. Já vou levar até esse cabo aqui que eu quero esconder, continuar escondendo ele. Então, eu venho aqui, enfio a agulha. Aqui, do jeito que eu fui fazer pra facilitar, piorou, mas vai dar certo, ó. Enfiei a agulha e vou tecer um ponto baixo. Então, eu tinha 13 pontos aqui. Aqui eu tenho que ter 4 pontos, porque eu fiz 4 correntinhas, tá vendo, ó? Então, eu já fiz o primeiro, o segundo, o terceiro. Eu abaixei aqui, deixa eu voltar pra vocês, ó, tá vendo? Aqui é o primeiro, o segundo, o terceiro e, e o quarto. Percebam que eu tô escondendo ainda aquele cabo, ó. Pra deixar ele bem firme aqui, ele não correr o risco de voltar. Pronto. 4 pontos baixos tecidos aqui naquela correntinha. Agora, eu vou saltar aqui pra próxima patinha. Então, eu vou fazer aqui um ponto baixo. Ela tem que ter 13, correto? Então, eu já fiz o primeiro. Vocês lembram que na outra patinha, nós fizemos a diminuição no último ponto da carreira e no primeiro? A gente vai fazer a mesma coisa aqui agora. Então, eu vou tirar o marcador
e vou fazer a diminuição e vou fazer, continuar escondendo o cabo, inclusive, ó. Então, eu vou pegar na alcinha aqui de fora, na outra alcinha também, e vou fazer a minha diminuição. Então, esse já é o segundo ponto que eu tô tecendo nessa patinha aqui, ó. Aliás, esses são os dois pontos que era para eu ter finalizado anteriormente, mas aí eu quis subir as correntinhas para ficar bem centralizado o meio aqui do bichinho, mas de qualquer forma ele tem que dar 13 pontos. Então, esse é o segundo. O terceiro agora. Se ficar muito confuso para vocês, gente, volta o vídeo, assiste de novo, se concentra que vai dar tudo certo. Parece difícil, mas não é. A hora que vocês estiverem com a peça de vocês na mão, vocês vão ver que não é difícil. Então, esse é o 3. A cabinha eu já vou jogar lá pra dentro, porque ele não corre mais o risco de escapar. Ó, eu só vou dar uma puxadinha. Opa, puxei errado. Eu vou só dar uma puxadinha nele aqui, ó, pra garantir que ele veio todo certinho, ó. E vou jogar ele aqui pra dentro do trabalho, ó. E aí, a hora que botar a fibra, ele já fica escondidinho, tá? Deixa eu arrumar esse ponto aqui que começou a desmanchar. Então, aqui é o 2, porque o 3 eu acabei desmanchando. Três, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tá vendo? Deu certinho. E agora aqui do outro lado da corrente, ó, nós vamos tecer mais 4 pontos. Então, tem 4 aqui do outro lado que a gente fez aquela hora. Vamos fazer mais 4, começando aqui, ó. Então, eu pego aqui embaixo, ó. 1, 2. Eu fiz a correntinha bem apertada, que é para não ficar buraco aqui no meio da perninha do ursinho, tá? Então, ele é um pouquinho mais durinho de entrar, mas vale a pena, porque daí seu trabalho não fica esburacado. Tá vendo, ó? 3 e o 4 aqui. E aí, eu finalizo a carreira. Esse aqui vai ser o meu último ponto agora das carreiras que nós vamos seguir, tá? Então, eu vou botar o marcador aqui na frente para sinalizar que é o último. E aqui, num total, né, como nós fizemos a emenda, aqui num total tem que ficar com 34 pontos baixos. Então, são 13 daqui, mais 13 daqui, dá 26. 4 daqui, mais 4 daqui, são 8. Então, 26 mais 8, 34 pontos. Tem que dar um total de 34 pontos. E agora, eu vou fazer mais uma carreira com os 34 pontos, seguindo direto aqui, tá? Então, eu vou fazer aqui os 34 pontos baixos, sem aumento nem diminuição. Vou fazer os meus aqui e já volto pra gente dar início à 11ª carreira, tá? Então, considerando, aliás, é isso. Essa carreira de 34 pontos vai ser a 10ª carreira. A próxima, então, que eu vou voltar aqui vai ser a 11ª. Então, contando aqui, só pra gente não ficar com dúvida, ó. 1, 2, 3. Deixa eu pôr aqui na frente da câmera. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu vou fazer agora a 10ª carreira de 34 pontos baixos e volto pra gente fazer a carreira número 11. Finalizei a carreira número 10. Só vou fazer uma observação aqui pra vocês. A hora que eu comecei a carreira número 10, o primeiro ponto eu pulei, eu fiz aqui na frente, porque o primeiro tava bem enterradinho aqui embaixo do marcador. Então, vocês fiquem atentos para não pular esse primeiro ponto aqui, para não dar diferença, para o bichinho de vocês não ficar tortinho, tá? Então, sempre que vocês finalizarem a carreira,
Façam a contagem, vê se deu a quantidade de pontos que eu falei para vocês, para não correr o risco de dar diferença e o bichinho ficar torto, tá bom? Beleza, então. Agora a 11ª carreira vai ser da seguinte forma. Ó, tá vendo como o ponto fica escondidinho aqui, ó? Se você não prestar atenção, você fica sem fazer ele, tá? Então, a 11ª vai começar com 6 pontos baixos. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. 2, 4, 6. Nós vamos fazer um aumento. Então, aqui nesse próximo ponto, um aumento. Aí, nós vamos fazer 7 pontos baixos agora. Então, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais um aumento. Então, 1 ponto, 2 pontos no mesmo lugar. Agora, mais 7 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais um aumento. Aí, agora mais 7 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais um aumento. E finalizamos, após o aumento, com mais 3 pontos baixos. Tá aqui, ó. 1, 2, e o último aqui onde tá o marcador. 3. Volto o marcador. Terminamos a 11ª carreira com 38 pontos baixos, porque nós fizemos mais 4 aumentos. Vamos conferir, ó. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 e 38. Então, encerramos a carreira com 38 pontos baixos. Agora, a 12ª carreira vai ser da seguinte forma. Nós vamos fazer 38 pontos baixos, aliás, da 12ª carreira até a 14ª carreira. Então, vai ser a carreira 12, 13 e 14. 3 carreiras retas com 38 pontos baixos em cada carreira, tá? Eu vou fazer as minhas 3 carreiras aqui e já volto pra gente continuar. Terminei as minhas 3 carreiras retas. Então, a carreira número 15 e a carreira número 16 vão ser carreiras que nós vamos inserir alguns aumentos, tá? Então, a carreira 15, ela vai começar da seguinte forma, tá? Então, nós vamos começar fazendo 7 pontos baixos. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou inserir um aumento depois dos 7 pontos, né? Então, começamos com 7 pontos baixos, um aumento. 17 pontos baixos agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Deixa eu arrumar essa emenda aqui. Fiz 17, então foram 7 pontos baixos, um aumento, 17 pontos baixos, agora mais um aumento. Meu fio tinha uma emenda aqui, então eu dei um jeitinho de deixar ela aqui pra dentro, mas eu nem vou cortar as pontinhas não, porque depois a gente fecha nem aparece.
né? Então, aqui o aumento. E agora, vamos tecer os 12 últimos pontos que sobraram, sem pôr mais aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E aí, nós encerramos essa carreira com 40 pontos, porque a gente acrescentou 2 aumentos no decorrer dela. A 16ª carreira, nós vamos também começar com 7 pontos baixos. Então, vão ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, um aumento. Um aumento. Agora, são 19 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gente. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Então, são 19 e agora um aumento. Um aumento. E agora vamos tecer os 12 últimos pontos novamente que sobraram dessa carreira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Para você que tem dificuldade de enxergar o início e o fim da carreira, se você olhar aqui, você vai ver que tá um pontinho em cima do outro, tá vendo? E daí você já sabe onde que é o início e o fim da carreira. Com o fio mais grosso, é mais fácil de visualizar. Com o fio amigurumi mais fininho, fica mais difícil de ver. Mas se você tem dificuldade, vai passando carreira a carreira o marcador pro último ponto. Eu tô fazendo assim só para ganhar tempo, mas se você ainda é iniciante e tal, para não correr o risco de se perder, à medida que você termina a carreira, você já coloca o seu marcador, tá bom? Agora, a carreira número 17, nós vamos fazer ela reta, sem nenhum aumento, nenhuma diminuição. Nós finalizamos a carreira número 16 com 42 pontos baixos, porque nós fizemos 2 aumentos, então a carreira 17 serão de 42 pontos baixos. Então, eu vou fazer a minha aqui e já volto pra gente iniciar as carreiras de diminuição. Porque o meu ursinho, ele já tá da largura da cintura que eu queria dar pra ele, tá? Então, agora a gente vai diminuir pra ir aumentando o corpinho dele e afinando aqui pra chegar na cabeça, tá? Eu vou terminar, então, a carreira número 17 e já volto pra dar continuidade com vocês. Bom, terminei aqui minha carreira 17, o trabalhinho já chegou na largura que eu queria, então agora a gente vai começar a diminuir. Na carreira 18, nós vamos começar com 8 pontos baixos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E agora vamos fazer uma diminuição. Então, pega aqui nas 2 alcinhas na frente e diminui. Uma diminuição. Agora, nós vamos fazer 18 pontos baixos. E aí, para o vídeo não ficar muito extenso, eu vou avançar aqui rapidinho os meus 18 pontos baixos e volto para fazer a segunda diminuição. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Feito os meus 18 pontos baixos, agora eu vou fazer mais uma diminuição. E, como nós estávamos fazendo desde as carreiras do aumento, fazemos mais 12 pontos baixos aqui, que são os últimos pontos dessa carreira. Então, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E terminamos, então,
a carreira número 18, com 40 pontos baixos. A próxima carreira, carreira 19, vai ser uma carreira sem diminuições. Então, nós vamos fazer simplesmente 40 pontos baixos. Eu vou fazer os meus aqui e já volto para continuar com vocês. Fiz aqui a minha carreira número 19 com os 40 pontos baixos e agora nós vamos para a carreira 20. Na carreira 20, nós vamos começar, então, com 7 pontos baixos e uma diminuição. Então, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, uma diminuição. Novamente, fazemos 18 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Feitos 18 pontos baixos, mais uma diminuição. E agora, 11 pontos baixos finais da carreira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. E aí, finalizamos, então, a carreira número 20 com 38 pontos baixos. Novamente, a próxima carreira sem aumento e sem diminuição. Então, vai ser a carreira 21, contendo 38 pontos baixos. Eu vou fazer a minha aqui e já volto para continuar, para seguir para a carreira número 22 com vocês. Terminei a minha carreira número 21 e agora nós vamos para a carreira 22. Na carreira 22, eu vou colocar os primeiros 16 pontos sem diminuição e aí eu vou fazer uma diminuição. Então, eu vou fazer aqui rapidinho, vou adiantar o vídeo e aí eu volto na primeira diminuição. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. E agora, eu vou colocar a primeira diminuição aqui. Depois de 16 pontos baixos, uma diminuição. E agora eu vou fazer 18 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Feitos meus 18 pontos, agora eu vou fazer a última diminuição nos 2 últimos pontos da carreira. Percebam que todas as diminuições que eu vinha fazendo até então, eu vinha fazendo no quadril do ursinho. E agora eu fiz na parte da frente e na parte de trás para distribuir bem e ele ficar com o corpinho todo num formato só, todo numa definiçãozinha só. Tá? Então, terminamos a carreira número 22 com 36 pontos baixos. E a próxima carreira agora também é uma carreira sem aumento nem diminuição. Então, vai ser a carreira número 23 com 36 pontos baixos. Eu vou fazer a minha aqui e já volto para continuar com vocês. Terminei a carreira número 23 e agora na carreira número 24, nós vamos começar com 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, uma diminuição. Agora, 16 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Agora, mais uma diminuição.
Dei uma esgarçadinha aqui no fio. Diminuição. E agora os 8 últimos pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Estamos aqui na último ponto da carreira. A partir daqui, você já pode colocar fibra no seu bichinho, né? Então, coloca bem no pezinho, enche bem, deixa ele bem preenchidinho. Eu vou colocar no meu aqui, vou botar até mais ou menos a metade aqui do trabalho e já vou dar início à próxima carreira 25 com 34 pontos baixos. Ou seja, a carreira 35 nem tem aumento nem diminuição. Então, eu vou botar minha fibra, vou fazer a carreira 25 com 34 pontos e já volto aqui pra gente continuar. Bom, terminei a carreira 25 com 34 pontos baixos. Já botei fibra aqui. Eu deixei os pezinhos bem preenchidos, que eu não gosto de amigurumi molengão. E aí, depois também isso com o tempo ele pode ir murchando, então vai ficar aquele amigurumi muito molengão se você colocar pouca fibra. Depois, quando estiver chegando no pescoço, na cabeça, aí eu coloco mais, deixo mais preenchidinho aqui, porque se colocar muito atrapalha. Então, na carreira 26, vamos dar início à carreira 26, a gente já vai começar com uma diminuição. Então, vamos lá. Uma diminuição. E agora, 14 pontos baixos. Como eu comecei com a diminuição aqui, então, a próxima diminuição vai vir depois já dos 14 pontos baixos. Então, vão ser 14 pontos baixos, a diminuição e depois o restante de pontos baixos, que vão ser os pontos que sobrarem, que no caso serão 16 pontos baixos. Eu vou fazer os meus aqui, o total final dessa carreira vai terminar com 32 pontos baixos. Eu vou fazer então a carreira 26 e já volto pra gente continuar. Terminei aqui a carreira 26, com um total de 32 pontos baixos. E agora vamos iniciar a carreira 27, iniciando então com 7 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Uma diminuição. Aliás, 7 pontos baixos, uma diminuição, e a gente vai fazer essa sequência de 7 pontos baixos e uma diminuição por 3 vezes. Então, essa foi a primeira vez, agora mais uma vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais uma diminuição. De novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais uma diminuição. E terminamos com 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. E o último ponto baixo, 5. Coloca de volta o marcador. E então, essa carreira a gente terminou ela com 29 pontos baixos. A próxima carreira, não vamos diminuir nada, vamos fazer somente 29 pontos baixos. Eu vou fazer a minha aqui e já volto pra gente dar início à carreira 29. Terminei a carreira 28 com 29 pontos baixos. E agora vamos dar início à carreira 29. E a carreira 29 nós vamos começar fazendo uma diminuição e 7 pontos baixos. E aí nós vamos fazer isso por 2 vezes. Então, vai ser aqui, ó, uma diminuição, 7 pontos baixos. 1, 2,
7, mais uma diminuição, e 7 pontos baixos novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E agora nós vamos fazer uma diminuição e o restante dos pontos que sobraram na carreira. Então, sobraram 9 pontos baixos. Vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Aqui onde está o marcador. 9 pontos. Devolve o marcador. E aí, a gente terminou essa carreira com 26 pontos baixos. A carreira de número 30, nós vamos fazer 26 pontos baixos, sem diminuição nenhuma. Então, eu vou fazer a carreira 30 e volto já pra gente dar início à carreira 31. Terminei a carreira número 30, né, com 26 pontos baixos. E agora, vamos dar início à carreira número 31. Na carreira 31, nós vamos iniciar com 11 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Agora, uma diminuição. E vamos repetir isso novamente. 11 pontos baixos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E diminuímos os últimos 2 pontos. Então, eu tiro o marcador e faço a diminuição. E aí, nós encerramos a carreira de número 31 com 24 pontos baixos. Agora, a gente já chegou aqui mais ou menos na largura que eu queria. Aí, agora nós vamos fazer 11 carreiras retas aqui. Então, vai ser da carreira 32 até a carreira 42, vão ser 11 carreiras com 24 pontos baixos em cada carreira, tá? E aí, eu vou fazer aqui, então, e já volto pra gente finalizar o corpinho, pescoço e a cabeça do bichinho. Bom, pessoal, terminei então aqui a carreira de número 42, fiz as 11 carreiras retas. Tá parecendo um corpinho de um ursinho girafudo, mas ele não vai ficar girafudo não, eu garanto pra vocês. Eu esqueci de comentar com vocês que antes de subir as carreiras retas, para colocar o enchimento, porque como essa carreira, essa parte aqui do trabalho ela é estreita, depois para pôr a fibra fica mais difícil. Então, eu coloquei fibra e subi as carreiras. Agora eu vou completar com a fibra, mas antes de completar com a fibra, nós vamos colocar os olhinhos e o narizinho, tá? Então, os olhinhos, nós vamos colocar... vamos colocar o narizinho primeiro. Então, essa daqui já tá definida, que é a parte da frente. Essa aqui é a frente do meu trabalho. Aqui tem o biquinho dos pezinhos, ó. Se você for de ladinho, você vai ver aqui onde fica a frente do seu trabalho. Então, aqui na parte da frente do trabalho, nós vamos colocar o narizinho entre as carreiras 37 e 38, tá? Então, como nós terminamos aqui a 42, a gente vai voltar contando. Então, tá aqui, ó. 42, 41, 40, 39, 38, e aí a gente vai colocar aqui, ó, entre a carreira 37 e a carreira 38. Então, a gente vai achar aqui bem o centrinho mesmo do trabalho, ó. Eu dei uma amassadinha aqui pra ele ficar bem de frente aqui pra mim certinho. Então, eu vou juntar aqui o trabalho certinho, ó. E aí, eu vou colocar bem no meinho aqui. Então, eu vou voltar 42, 41, 40, 39, 38. Eu vou definir que o meinho vai ser mais ou menos aqui, ó.
tem problema se ele ficar tortinho, porque depois que coloca a trava, a gente arruma ele, deixa ele mais certinho. Mas ele já saiu todo aqui. Agora eu vou prender com a trava. Tá preso. Como o fio é grosso, normalmente ele dá 2 estralinhos, mas o fio é grosso, a carreira fica grossa, então ele só vai dar um estralinho mesmo, normal, tá, gente? Tá aqui, ó, tá certinho. E agora a gente vai colocar os olhinhos. Os olhinhos, eles vão ficar entre a carreira 39 e 40, ou seja, é uma carreira imediatamente acima do narizinho, né? Porque ele fica com o narizinho bem juntinho aqui dos olhinhos mesmo. Então, ó, carreira 42, 41, 40 e 39. Então, é aqui, ó, entre a carreira 39 e a carreira 40. E eu vou deixar de espaço aqui entre os dois olhinhos, uns 3 pontinhos mais ou menos de espaço, né? Então, aqui, deixa eu ver, eu colocando os olhinhos aqui mesmo, ó, logo em cima do narizinho. Tá vendo? Antes de colocar a trava, eu já vou colocar o outro, para ver se vai ficar certinho, ó. Então, 3 pontinhos de intervalo, coloco o olhinho, vamos ver se ficou com a carinha que a gente queria, basicamente a carinha que eu quero mesmo. Então, agora eu vou botar a travinha dos dois, essa travinha aqui minha do olhinho é mais dura. Mas foi aqui, ó, só vai dar um estralinho mesmo, como eu falei pra vocês. Tá pronto. E agora a gente vai finalizar o ursinho, tá? Então, vamos agora para a carreira de número 43. Na carreira de número 43, nós vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição. E isso a gente vai repetir por 6 vezes. Então, vai ser 1, 2 pontos baixos e uma diminuição. Certo? Nós vamos fazer essa sequência de 2 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes. Eu vou fazer as minhas aqui, a hora que eu terminar eu volto pra gente dar continuidade. Bom, terminei então aqui a minha carreira de número 43, com 18 pontos baixos, né? Já botei mais fibra aqui, já quase que preenchi totalmente, eu só não coloquei tudo porque senão fica difícil de finalizar as carreiras aqui. Agora nós vamos para penúltima carreira. A penúltima carreira, ela vai ser uma carreira reta, só de 18 pontos baixos. E a última carreira é 1 ponto e uma diminuição. Eu vou iniciar a carreira de número 44 com 18 pontos baixos, vou fazer a carreira 45, e aí eu volto aqui, talvez no fim da carreira 45, ou eu inicio a 45 aqui com vocês. Eu vou fazer aqui e já volto. Terminei, então, a carreira 44 com 18 pontos baixos. Percebam que ainda não preenchi totalmente com a fibra. Eu vou fazer a última carreira de diminuição e já é a última carreira para fazer o fechamento. E aí, depois que eu terminar essa carreira, é que eu vou terminar de preencher com a minha fibra, tá? Então, aqui eu vou fazer 1 ponto baixo e uma diminuição, e eu vou repetir isso por 6 vezes. Então, é 1 ponto baixo, uma diminuição por 6 vezes. Eu vou fazer aqui a minha carreira inteira, vou finalizar ela com os 12 pontos, e daí eu já corto o fio e deixo um pedacinho pequenininho aqui para fazer o arremate. Mas aí eu volto aqui para mostrar para vocês como é que fecha o bonequinho direitinho. Vou preencher ele com a fibra aqui para vocês verem como é que fica, e aí eu já volto.
Finalizei a minha última carreira com a última diminuição aqui. Vou cortar o fio. Então, eu vou cortar, vou deixar uma sobra aqui suficiente só para fazer o arremate. Então, eu vou cortar mais ou menos aqui mesmo. Não vou deixar muito grande, não. Aí, eu venho aqui, eu puxo o fio todo pra fora. E agora, eu vou ter, antes de fechar, eu vou terminar de preencher ele aqui com fibra. Então, eu vou pegar aqui. Bom, aqui eu já enchi, eu achei que já tá do jeito que eu queria. Então, a gente vai fazer o fechamento agora. Então, eu vou pegar minha agulha de tapeçaria. Então, eu passo o meu fio, eu venho aqui tá o último ponto que eu finalizei, né? Deixa eu tentar virar aqui o trabalho assim, que eu acho que fica melhor para vocês visualizarem. E aí, agora eu vou pegar na alça de fora de cada pontinho para poder fazer o fechamento com o anel mágico invertido. Então, eu venho aqui, ó, na primeira alcinha, uma, duas, dez, 11 e 12. Passei pelo meu último ponto, eu vou segurar aqui o meu trabalho e vou puxar. Aí, você vai puxar com força, ó, pra poder fechar. Puxa até fechar. É que a minha câmera aqui não tá tão alta, deixa eu tentar aumentar um pouco mais ela aqui. Aumentei um pouco mais, melhorar aqui a resolução pra vocês. Então, aqui, ó, o jeito que fica. Eu vou só dar mais uma puxadinha aqui, ó. Depois que fechou, você volta com o fio e você vai pegar por baixo dos primeiros pontos fechados aqui, ó. Porque você fazendo isso, ele fica com um acabamento mais bacaninha, ó. Como é um fio grosso, você precisa tomar cuidado só para não deixar marca, né? Muita coisa visível, mas você fazendo isso já é o suficiente, ó. Aí, ele fecha certinho aqui o miolinho e não deixa a abertura, não deixa nada aparente, né, a parte do fechamento. Então, feito isso, você vai passar o fio aqui por dentro, volta com o fio aqui do trabalho e vai escondendo ele aqui por dentro da trama. O meu aqui tá bom, já tá do jeito que eu queria. Olha que fofinho que ficou. E aí, você vem aqui e corta a sobrinha de fio, né? Prontinho. Tá parecendo uma foquinha agora. Mas é um urso. Então, a gente finalizou a parte do corpinho, da cabecinha, tudo. E agora, a gente vai fazer as orelhinhas e as patinhas dianteiras, né? Os bracinhos do bichinho. Então, a gente começa aqui pela orelhinha. Vamos fazer a orelhinha, que a orelhinha é mais rápida, né? A orelhinha dá até pra fazer aqui com vocês toda de uma vez, sem precisar editar o vídeo, né? Deixa eu só dar uma baixadinha aqui pra ficar mais fácil de visualizar. Bom, a orelhinha, nós vamos começar com o anel mágico e vamos fazer 5 pontos baixos dentro do anel mágico. Então, eu faço a primeira correntinha, né, pra dar a altura do ponto, e vou inserir aqui 5 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4 e 5. 5 pontos baixos. Venho aqui no meu fiozinho e fecho
O anel mágico fica desse jeito, com 5 pontos baixos. Feito os 5 pontos baixos, o que nós vamos fazer? Nós não vamos fazer uma carreira circular, nós vamos fazer uma carreira de vai e vem. Nós vamos fazer carreira de vai e vem. Então, eu vou subir com uma correntinha, viro o meu trabalho e vou inserir mais 5 pontos baixos aqui nessa carreira. Então, aqui não vai ter aumento nem diminuição. Vamos fazer 5 pontos baixos, que vai ser um ponto em cada ponto. Então, 2, 3, 4, 5 pontos. E é isso, a orelhinha é somente isso. Nós vamos cortar um pedacinho aqui para deixar uma sobrinha para poder costurar. Puxo o fio aqui todinho para fora. O anel mágico às vezes dá uma abridinha, mas é assim mesmo. A hora que a gente costurar, a gente dá um nozinho aqui. E aí a gente dá uma puxadinha para a orelha ficar assim, ó. Então, vai ser assim que a gente vai costurar ela no ursinho. Aí vai ficar aqui assim, tá? Então, vocês vão fazer a orelhinha por 2 vezes, né? Duas pecinhas iguais. Olha, eu já tenho as minhas 2 aqui. E aí, reserva que a gente depois vai fazer as costuras. Agora, nós vamos fazer as patinhas dianteiras. Bom, para fazer o bracinho, nós vamos também iniciar com o anel mágico. Vamos colocar 6 pontos dentro do anel mágico. Então, subo a correntinha para dar altura e vou fazer 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 4, 6. Fecho o meu anel mágico. E para a segunda carreira, nós vamos fazer 6 aumentos. Ou seja, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Então, vão ficar com um total de 12 pontos nessa carreira. Então, eu vou fazer o meu primeiro ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. E aí, a gente termina a segunda carreira, o trabalho fica assim. Agora, eu já vou colocar o meu marcador, para não corrermos riscos de nos perder, né? Vamos fechar o anel mágico aqui. Beleza? E agora, a gente vai para a terceira carreira. E a terceira carreira até a sexta, nós vamos fazer 12 pontos baixos, ou seja, não vamos aumentar nada. Daqui até a sexta carreira, são só... são 4 carreiras retas, né? A carreira 3, a carreira 4, a carreira 5 e a carreira 6. Então, são 4 carreiras retas com 12 pontos baixos. Eu vou fazer as minhas aqui e já volto pra gente ir para as carreiras de finalização. Finalizei a minha carreira número 6. E agora, nós vamos para a carreira de número 7. Na carreira de número 7, nós vamos fazer 2 vezes diminuições. Vamos inserir 2 diminuições nessa carreira. Mas aí, a gente vai intercalar. Então, nós vamos começar com 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. Uma diminuição. Novamente, 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e mais uma diminuição. E aqui nós ficamos com um total de 10 pontos baixos, certo? Agora eu vou subir meu marcador de volta aqui pra cima. Finalizamos, então, a carreira de número 7. E agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos, da carreira número 8 até a carreira 14, nós vamos fazer 10 pontos baixos. E aí, nós vamos encerrar esse trabalho. Mas eu volto, antes de vocês cortarem o fio e tudo mais, eu volto para mostrar para vocês. Então, vai ser a carreira
8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Você dá um total de 7 carreiras retas, sem aumento nem diminuição. Então, serão 7 carreiras com 10 pontos baixos em cada uma. Eu vou fazer a minha aqui e já volto pra gente finalizar o nosso bichinho. Bom, pessoal, terminei então aqui o bracinho. Já fiz as 7 carreirinhas de 10 pontos baixos. Já vou até tirar o meu marcador aqui, porque eu não vou mais precisar dele. E agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos cortar o fio, mas vamos deixar uma sobrinha aqui bem grande, porque nós vamos fazer uma costura para ele ficar com o bracinho articulado. Então, eu vou cortar esse tamanho mesmo, acho que já vai ser o suficiente. Daí eu puxo o meu fio todo aqui pra fora. Eu vou agora colocar um pouquinho de fibra aqui nessa base, porque eu quero que ela fique só com a mãozinha cheinha. Aqui essa parte eu não quero que enche, eu quero que fique assim mesmo. Então, vamos colocar um pouquinho de fibra aqui. E além disso, vocês vão fazer uma outra peça igual a essa. Exatamente igual. A única diferença que vai ter de uma peça para outra é que uma você vai deixar sobra de fio para costura e a outra você vai cortar o fio, não vai deixar nada. Então, eu já tenho aqui as duas peças prontas. Essa daqui pode ver que eu fechei aqui, cortei o fio, não tem fio nenhum aqui sobrando. Fiz exatamente do mesmo jeito. E essa daqui eu deixei o fio. Vou pôr mais um pouquinho só de fibra. Aqui, ó, eu enchi a ponta e até aqui mais ou menos, ó. Até aqui mais ou menos tem um pouquinho de fibra, mas não muito, né? Ela foi, gradativamente, ela foi diminuindo. Então, deixa eu ver se eu consigo deixar igual. É importante que os dois bracinhos fiquem iguais. Ó, já tá do jeito que eu quero. E aqui eu vou fazer novamente o anel, o anel mágico invertido. Então, eu venho novamente aqui nas alças de fora da peça, da última carreira. A última alça. Deixa eu empurrar a minha fibra lá para baixo, que ela se atreveu a subir. E daí eu fecho. Fechei. Você vai vir com o fio aqui pra dentro e vai sair, ó, aproximadamente na penúltima carreira aqui, assim. Certo? Que é pra gente iniciar a articulação do bichinho. Muito bem. Então, agora vamos fazer a costura. Eu vou começar, então, costurando o bracinho, já que eu tô com eles prontos aqui. E aí, vocês vão ver que a articulação, que o bracinho é facinho de costurar. Então, o bracinho, eu vou costurar aqui mais ou menos nessa altura. Eu não quero que ele fique muito pescoçudo. Assim, ó. Se vocês quiserem, por questão de segurança, coloca o alfinetezinho aqui. E a gente vai começar a costura com esse outro bracinho, ó. Então, mais ou menos a altura que ele tá, mais ou menos aqui. Para esse de segundo aqui, você pode até colocar alfinete, se você for se sentir mais tranquilo, mas eu acho que não precisa. Então, eu vou novamente posicionar o bracinho aqui onde eu quero, mais ou menos aqui, assim. Eu vou ver mais ou menos aonde esse fio tá encostado, a base dele, ó. Ó, a base dele tá mais ou menos encostada aqui. E aí, eu vou com a agulha exatamente no lugar onde eu identifiquei que a base dele tá encostada. Eu posso até soltar o bracinho, ó. E daí, eu vou atravessar a agulha até o outro lado.
até ela sair mais ou menos no mesmo lugar que eu quero prender o outro. Tá aqui, ela desceu um pouquinho, ó lá, ó. Eu vou um pontinho para trás desse lugar aqui onde saiu primeiro. Mas, no meu caso aqui, deu. Se você tiver uma agulha mais curta, essa minha aqui é relativamente comprida. Vem com ela aqui, sai aqui na parte da frente, depois você volta pelo mesmo lugar e sai aqui, não tem problema. A gente dá um jeito, para tudo dar-se um jeito, né? E aí aqui, como eu saí mais ou menos no lugar que eu queria, eu já vou tirar aqui os alfinetes e já vou espetar a minha agulha mais ou menos no mesmo lugar que saiu o fio do outro bracinho, ó. Então, vou contar uma carreira e vou colocar ele aqui, ó, no centro, tá? E aí, eu vou querer sair aqui nessa lateral, porque eu quero que ele fique mais extenso, a minha articulação, para não repuxar o fio. Então, eu saio aqui, pulo uns 3 pontinhos, vou aqui pro outro lado e vou sair no mesmo lugar por onde entrou, ó. Aqui. Certo? Não preciso repuxar tanto agora, eu só vou garantir que o bracinho ficou. Bom, pessoal, eu vou dar continuidade aqui à explicação da articulação, porque quando eu comecei a gravar esse vídeo, eu comecei alguns meses atrás e acabei não conseguindo dar continuidade no passo a passo. E depois, quando eu fui ver, eu tinha perdido o vídeo em que eu finalizava aqui o trabalhinho das articulações. Então, eu vou tentar explicar para vocês aqui, só mostrando o bichinho. Se vocês acharem que ficou complicado, que não deu para entender, me manda mensagem, ou procura aqui no YouTube mesmo, já existem vários vídeos em que o pessoal ensina como faz a costura dos bracinhos articulados. Então, eu havia mostrado que a gente posiciona aqui os bracinhos, nenhum deles só fica o fio, então você passa o fio até o outro lado onde você quer que saia a agulha, prende no bichinho, aí faz um elo na parte da frente aqui do bracinho, né, dando um intervalo de uns 3 pontos, enfia a agulha aqui, sai no mesmo lugar aqui dentro por onde entrou, volta também pelo mesmo lugar por onde entrou, aí você enfia de novo a agulha dentro de onde o fio estava saindo e faz esse mesmo processo aqui do outro lado, volta a agulha por onde entrou e aqui você já pode arrematar aqui por trás mesmo. Então, antes de arrematar, você puxa bem o fio pro bracinho, né, juntar aqui e ficar rente ao corpo, tá? Depois que fez isso, puxou bem o fio, esconde o fio dentro da trama aqui, por dentro da peça e corta com a tesoura. Então, não tem segredo fazer articulação. Algumas pessoas gostam de colocar botão aqui para deixar o bichinho com uma cara mais artesanal, tudo, mas aqui eu optei por fazer assim mesmo. Então, se você quiser colocar um botão, fica bem bonitinho também, e o seu bichinho vai ficar assim, com o bracinho articulado. Agora, o nosso próximo passo é costurar as orelhinhas aqui na cabeça. Então, você vai pegar as orelhinhas aqui, eu até já tava posicionando as minhas, mas com esse ângulo aqui da câmera, eu não fiquei numa posição muito boa para mostrar para vocês. Mas não tem segredo, ó, eu vou virar a cabecinha aqui, só para vocês verem mais ou menos aonde eu centralizo as orelhinhas. Então, você vai vir com elas aqui, mais ou menos, ó. Tá vendo? O miolinho da cabeça tá aqui, você posiciona as orelhinhas aqui, ó. Deixa eu até pegar outra aqui pra posicionar as duas, mais ou menos, pra vocês terem uma ideia. Mas isso daqui também é meio que no olhômetro, né? Você não tem muito uma regra de como você vai costurar as orelhinhas. Mas você posicionando as duas aqui assim, ó, você vai virar o bonequinho pra você e você vai ver aonde você achou que ficou interessante as orelhinhas. Eu vou colocar as minhas aqui, vou prender com alfinete e já volto pra mostrar pra vocês, antes de costurar,
aonde foi que eu posicionei direitinho e mostrar como é que eu faço a costura, tá? E aí, antes de você começar a costurar, eu recomendo que você dê um nozinho aqui no anel mágico, né? Porque a gente inicia essa orelhinha com o anel mágico e não dá um nozinho aqui e arremata o fio escondendo dentro da trama aqui. E depois pode cortar esse fiozinho aqui, porque a gente só vai usar o maior aqui pra fazer a costura, tá? Então, eu vou arrematar os meus pontinhos aqui das minhas duas orelhinhas. E aí, eu vou prender com o alfinete aqui na cabecinha e volto pra mostrar pra vocês a costura, tá bom? Bom, pessoal, já posicionei aqui as orelhinhas do meu ursinho. Na verdade, eu já até costurei uma delas, né? Pra vocês verem a altura, mais ou menos, aqui como ficou. E a simetria que tem que deixar o bichinho. Então, ó, o rostinho dele aqui perto de vocês, só pra vocês terem uma ideia, né? Que a altura da orelha ficou mais ou menos aqui, ó, nessa linha de cima dos olhinhos. E aqui em cima, no topo da cabeça, ó, eu dei uma afastadinha um pouquinho mais, né? Eu tinha sugerido costurar mais aqui pra cima, mas na verdade é um pouquinho mais pra baixo pra ele ficar com mais carinha de ursinho, tá? Então, se vocês olharem aqui, ó, de cima pra baixo, vocês vão ver que a orelhinha dele tá aqui centralizada no topo da cabeça, né, ó. E tem mais ou menos umas 2 carreiras aqui de distância do miolinho, tá? Então, olhando de cima pra baixo, tá aqui assim, tá? A câmera aqui não tá me favorecendo muito, mas eu vou tentar iniciar a costura pra vocês verem. Então, o que que eu fiz? Eu posicionei a orelhinha aqui na altura que eu queria, eu prendi aqui com alfinete. A distância entre os olhinhos e a base da orelha aqui onde eu vou costurar é de mais ou menos uns 4 pontos, ó. Então, tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4 pontos. Em cima, mais ou menos, do 5º ponto é onde eu vou costurar, tá? Então, meu fio tá saindo aqui, ó. Eu vou querer pegar a costura mais ou menos aqui, embaixo da orelha. Mais ou menos aqui embaixo da orelha, ó. Nesse ponto aqui do pezinho da orelha, tá? Eu tô olhando na câmera, mas é ruim pra mim aqui. Então, vamos lá. Eu vou jogar a agulha da frente pra trás, tá? Aí, você puxa o fio e aí já vai ficar bem posicionada a sua base. E aí, você vai vir com a agulha aqui, ó, da frente pra trás. Aliás, de trás pra frente, tá? Então, você vai escolher aqui o último ponto da base aqui da sua orelhinha, ó, mais ou menos aqui, e enfia a agulha lá pra frente, ó. Aí, a sua agulha vai sair aqui, correto? Saiu a agulha, sempre vai empurrando aqui o alfinete, ó, pra cuidar da sua peça não sair do lugar onde você marcou, né? Porque a hora que puxa o fio aqui, o fio a gente costuma dar uma esgarçada. Então, enfio da frente pra trás, ó, a gente já dá aquela puxadinha aqui pro fio ficar bem apertadinho, sua orelha não ficar com jogo, né? Arruma aqui os alfinetes. E aí, você vai procurar aqui um ponto de base aqui dentro da orelha, ó. Ó, o fio tá saindo na orelhinha. Você vai pegar um ponto de base aqui dentro. Deixa eu arrumar o fio pra não atrapalhar na gravação. Aqui dentro da base do bichinho, vai enfiar e já vai sair em cima de outro ponto aqui atrás, ó. Tá vendo? Aonde você provavelmente vai começar pegando outro ponto. Então, a gente enfia aqui na frente e sai atrás de um outro ponto, tá? Saiu na base do corpo, da cabecinha, do outro lado, puxa novamente, e aí você vai pegar de novo a base de outro ponto aqui e enfiar, ó, de trás lá pra frente. E vai sair lá na frente de novo. Sempre na orelhinha, né? Enfiou na orelhinha de trás pra frente, aí você vai enfiar da frente pra trás, mas aí pegando na base, igual a gente fez anteriormente.
Então, eu venho aqui no próximo, pode ser até no mesmo ponto aqui onde eu saí, porque ficou próximo, né? Como a peça não é muito grande, enfia aqui de novo onde você saiu. E daí, você vai procurar sair num ponto mais pra cima aqui, do que você tinha saído antes. Né? A gente tinha saído aqui, agora a gente tá saindo aqui. Puxo de novo a agulha, e assim eu vou fazendo até eu pegar os outros pontos aqui da base da orelhinha, tá? Então, eu venho aqui de novo, enfio a minha agulha agora em outro ponto aqui, né? No caso, neste, ó. A agulha vai sair lá na frente. A agulha saiu lá na frente, aí você puxa e vai enfiar de novo na cabecinha do bichinho, ó. E vai sair no ponto acima aqui agora. Ó, eu quero que saia aqui, em cima, onde tá minha unha, tá vendo? E assim, a gente vai encerrando a costura, ó. Vou passar no último ponto agora, aqui, que é da base aqui da orelhinha, ó. Vou enfiar nesse, saio lá na frente. Esse alfinete aqui do meio, eu já posso tirar. Ficou só um alfinete aqui da ponta, já vou tirar ele também. Puxo o fio pra frente. Já vou tirar esse alfinete pra ele não me atrapalhar na costura. Eu espero que esteja ficando claro pra vocês aí, porque realmente esse ângulo que eu coloquei a câmera aqui não me favoreceu muito pra trabalhar a peça e mostrando pra vocês, tá? Então, eu saí com a minha agulha aqui na frente, aí eu volto de novo com a base lá atrás. Ó, aqui no caso vai ser a última vez que eu passo, puxo bem, ó. A orelha tá bem fixa, tá bem certinha. Você pega agora a linha aqui pra arrematar, vai passar dentro de uma alça de ponto aqui, ó. Aí, dá só aquele falso nozinho aqui, puxa bem o fio, e daí a gente enfia dentro do trabalho aqui e arremata. O fio grosso é ruim de trabalhar, porque qualquer nozinho errado que você der, ele fica muito evidente no trabalho, né? Mas, se você tiver cuidado, dá tudo certinho. Eu fiz essa receita propositadamente usando o fio Amigurumi Maxi, né? Então, ele ficou do tamanho que eu imaginei, tudo certinho. Mas você pode fazer esse trabalhinho com qualquer fio que você quiser. Então, se você usar um fio mais grosso do que esse, o boneco vai ficar maior. Se você usar um fio mais fininho, o boneco vai ficar menorzinho, tá? Mas o resultado vai ser o mesmo, né? Só seguir a receita, o passo a passo certinho. Você vai ter trabalhos diferentes, com resultados diferentes, mas o mesmo padrãozinho aqui, o mesmo bonequinho, tá? Então, passei o fio aqui, corto o que sobrou. E tá finalizada aqui a costura das minhas orelhinhas, ó como que ficou. Tá vendo? Ficou bem bonitinho. Exatamente do jeito que eu queria. Bom, pra fazer o bordado aqui, eu vou iniciar fazendo os cílios no meu ursinho, porque eu quero que este daqui seja uma menina. No primeiro ursinho que eu havia feito, eu fiz um menininho, então o bordado é praticamente, basicamente esse daqui só, né, do focinho, né? Então, se você quiser um menininho, você vai fazer só o focinhozinho dele aqui embaixo do nariz, né? Pra dividir o focinho no meio. Se você quiser uma menininha, aí você faz igual eu tô fazendo aqui. Então, eu vou começar primeiro fazendo o cílio. Eu peguei o fio de bordar mesmo e eu dividi ele no meio. Ele normalmente vem com 6 cabinhos, eu peguei só 3. Né? Porque eu quero que o cílio seja um pouquinho mais delicado. Então, eu entro com a minha agulha aqui e vou sair com ela já no pezinho aqui do olhinho. Eu vou sair mais aqui embaixo, porque eu quero que o cílio dela, a hora que você puxa o fio, ele costuma, ó, tá vendo? Ele já subiu lá pra cima, porque o ponto, ele é maiorzinho por causa da espessura do fio. Mas é aqui mais ou menos que eu quero que saia. Então, eu vou subir com o meu fio aqui, neste ponto, e vou sair novamente onde a agulha entrou.
Então, eu saí com a agulha aqui, onde ela já tinha entrado. Vou voltar com o meu fio. Eu vou até passar a agulha, ó, por debaixo desse primeiro bordado que eu fiz. Porque se eu fizer direto aqui, ó, o fio vai subir. Deixa eu só puxar aqui o fio pra ele ficar certinho. O fio sobe e desencontra da primeiro cílio. Aí vai dar a impressão que o cílio tá solto, né? Então, eu volto com a agulha aqui em cima, ó. E daí, como eu vou fazer o outro cílio, eu já vou tentar sair com a agulha aqui embaixo, ó. Do outro olhinho. Aqui. Então, eu vou sair com a agulha. E vamos ver como é que vai ficar o cílio dela ali, ó. Tá vendo? Já ficou bem bonitinho. Aí, eu vou ajustar aqui o meu fio, né? Mais ou menos aqui. Vamos tentar fazer igual o outro olhinho. Então, eu entro com o meu fio aqui, mais ou menos. Vou sair de novo lá onde entrou. Esse ângulo realmente não me favoreceu. Mas beleza, saiu. Vamos ver se ficou mais ou menos do tamanho que eu queria. É, até que ficou. Aqui a hora que a gente ajustar o fio, aí ela mais ou menos, vamos ver. É, aí ele já fica, a hora que você dá aquela puxadinha, ele já fica mais certinho. Eu volto de novo com a minha agulha aqui em cima, pra finalizar o meu cílio. Eu vou entrar no meio da trama mesmo, ó, porque senão o meu cílio não vai ficar do jeito que eu quero. Vou até deixar de ponta cabeça aqui, porque eu vou virar a minha agulha pra lá, ó. Eu vou virar pra lá, porque eu quero sair lá onde eu comecei. Como a minha agulha é curta, eu vou sair mais próximo. Então, eu puxo, ó, vamos ver como ficou. Ficou bonitinho. Vamos só organizar esse fio aqui. Porque quando a gente faz, ele tende a dar uma caminhada mesmo, ó. Mas ficou com os dois cílios certinhos, tá vendo? Se você quiser fazer de outra forma, puxar o cílio um pouco mais pra cima, fazer mais curto, se não quiser nem fazer, também não tem problema. Aqui, na verdade, eu vou descer com a agulha aqui embaixo do narizinho, ó, porque eu já quero arrumar o focinho dele, ó. Então, eu vou tentar sair aqui embaixo do nariz, ó. Não tem problema que ele fique assim, porque depois a gente arruma com a própria agulha. Então, ele vai sair daqui, eu vou dar um intervalo, ó. Aqui no menininho eu fiz 2 carreiras, né? Eu vou dar um intervalo de 2 carreiras. Vou entrar com a minha agulha aqui, vou sair de novo no mesmo lugar. E eu vou passar com esse fio aqui umas 2 vezes, porque como eu cortei, eu deixei ele com uns 3 cabinhos só, pode ser que você ache que o focinho ficou muito fino. Eu achei que tá fininho aqui, eu quero passar mais uma vez, pelo menos. Eu vou passar mais uma, né? Vou entrar de novo aqui e vou tentar já sair com ele lá onde ele entrou a primeira vez. Aqui, ó. Saiu. Puxo a minha agulha, ó. Aí, meu focinho ficou um pouquinho mais grosso, mais saliente. E é isso. Aqui desse lado, posso dar um nozinho nesses 2 cabinhos, arrematar, esconder ele por trás, por dentro da trama. E aí, nossa ursinha, no caso aqui, já ficou pronta. Depois eu vou arrumar mais um pouquinho aqui meu cílio, mas, ó, ficou já com a expressão de menininha, né? Então, eu teria agora uma menininha e um menininho. Esse aqui, como eu já tinha feito o suéter dele e já havia feito a touquinha, eu deixei ele como menininho. O vídeo que eu for ensinar a fazer o suéter, eu vou fazer o suéter dela, né? Então, eu vou fazer numa corzinha mais feminina.
tá? E aí vai ser num outro vídeo, vocês continuem acompanhando aqui no canal, porque é assim que se inscreve no meu canal, assim que eu subir o vídeo, vocês já recebem a notificação, né? Então ativa o sininho lá também para vocês ficarem sabendo quando o vídeo do suéter já tá pronto. Então essa é a minha bonequinha, meu ursinho. Lá nas minhas redes sociais, Facebook, Instagram, eu tenho sempre as publicações mais de imediato, lá onde eu tô mais ativa. Então, se vocês quiserem me seguir também lá no Instagram, fiquem à vontade, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. E aí vocês vão acompanhando lá tudo que eu tô fazendo no meu dia a dia. E aí, como bônus agora aqui no final desse vídeo, o que eu quero mostrar pra vocês? Como é bacana a gente poder pegar um padrão de uma receita e mudar e usar outros tipos de materiais, né? Então, aqui eu fiz com o fio Amigurumi Max. Se você quiser fazer com o fio Amigurumi mesmo, ele vai ficar com menos da metade deste tamanho. Então, aqui ele tá em torno de uns 15 centímetros de altura. Se você fizer com Amigurumi normal, ele vai ficar com a metade desse tamanho, mais ou menos. E eu fiz aqui uma coisa muito fofinha com o fio Clea. Olha só o tamanho do meu ursinho feito com fio Clea. E eu achei muito fofinho, dá pra fazer até um chaveirinho. Eu não sei se eu consigo fazer um suéter pra ele deste tamanho, porque ele ficou muito fofinho, muito pequenininho. Mas olha só pra vocês terem uma noção, né? Como você pode brincar com os fios e fazer com a textura que você quiser. O fio Clea também é fio de algodão. Você pode fazer com fio acrílico também, que vai ficar fofinho do mesmo jeito, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado desse passo a passo. Deixa o seu joinha aí, curte meu vídeo, compartilha e fica por aqui que vai vir bastante coisa legal aí pra frente, tá? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!